Hoje você vai aprender a fazer uma pastilha para vaso acoplado, gente, que fica uma maravilha. Olha isso, gente. Super incrível, né? Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para essa receita eu vou usar 2 barras glicerinadas do sabão IP, tá? Sempre faço com sabão IP, porque o com IP sempre dá certo. Vou ralar as duas aqui rapidinho, tá? Nesse ralador. Deixar bem raladinho, porque na hora que a gente for derreter ela, não vai ter muita complicação. Vai derreter rapidinho. Dei uma super acelerada no vídeo aqui, tá, gente? Só para ver como eu ralo rápido. Agora eu vou utilizar um pacote desse aqui, ó, uma caixinha dessa de pato, tá? Não precisa ser daquele super caro, que é em gel e tal, mas se você quiser usar também pode, não tem problema não. Peguei desse mais baratinho que vem 3 pastilhas dessa, tá? Vou colocar aqui dentro e vamos misturar aí junto com esse sabão já ralado. Tô dando mais uma acelerada no vídeo, tá? Pra vocês verem que foram 3. Pode fazer com qualquer outra também. O que tá derretendo tá funcionando. Aí que eu já tô na minha panela, vou colocar 1 litro de água e deixar essa água ferver aí, tá? Mas se você quiser já adiantar o seu lado, já coloca aí o teu sabão junto com as pastilhas. E o intuito é você deixar ferver um pouco. Quando ferver, você baixa o fogo e deixa ele derreter, tá? Vai sempre misturando, que ele vai derretendo aos pouquinhos. Aqui estou com as minhas 2 barras, tá? E que as 3 pastilhas. Essa pastilha aí é de limão, bem cheirosinha. Eu ia fazer de marine, mas marine já tá bem batido. Então, como é a primeira receita de pastilha para vaso acoplado aqui no canal, e a minha receita, né, uma receita diferente, vocês sabem que eu sempre faço as coisas um pouco diferente. Então vamos fazer ele verdinho, tá? Se bem que no começo do vídeo, né, saiu azul, mas isso aí tem uma história por trás disso que eu vou falar pra vocês. Ó, vou deixar aqui, vou dar uma cortada no vídeo até ele estiver quase derretido. Bom, gente, já derreteu tudo. Agora eu vou colocar mais meio litro de água, tá? Isso já com fogo apagado, tá? A água que eu vou colocar é em temperatura ambiente, já para ajudar a baixar um pouco dessa temperatura, que vocês podem ver que tá saindo até fumaça aí da panela, tá? Então, mais meio litro de água em temperatura ambiente. Agora, eu vou adicionar 200 ml de Lauril, tá? Lauril vai servir para deixar ele mais espumante. Agora, tu imagina, o sabão IP já tem espuma, a pasta, né, aquela pastilha já tem espuma e tô colocando mais 200 ml de Lauril, tá? Vai ser espuma para tu não aguentar mais no teu vaso, tá? Mas pelo menos vai estar com aquela espuma boa e o cheiro bem bom, tá? Porque o cheiro ficou ótimo. E agora eu desci a mão no corante, tá? Coloquei o corante verde, mas eu acho que eu coloquei muito, que o verde chegou a ficar azul, tá? Por isso aquela diferença ali no começo do vídeo, porque eu não sei o que aconteceu, que mágica foi aquela, tá? Vou misturar muito bem esses ingredientes e por último vamos colocar um espessante. Aí eu vou utilizar de espessante o bicarbonato, tá? Porque o bicarbonato ele ajuda para tirar gordura, na limpeza mesmo, tá? Ele é desengordurante. Então, para uma caixa acoplada, é bom que limpa a caixa acoplada por dentro, né? E ainda quando você dá descarga, ainda ajuda a tirar aquelas crostas que às vezes ficam no vaso, né? Que você sempre vai lavar o banheiro, tem que pegar a escovinha e esfregar. Então não vai ficar tão acumulado assim quando você for lavar o banheiro. Mas, Bernardo, eu posso substituir? Pode substituir. Substitui por sal ou até mesmo sabão em pó. Sabão em pó já vai fazer mais espuma ainda, né? Aí se segure. De você dar a descarga, só vai ter que dar a descarga levantado. Porque depois disso tudo, de espumante que a gente colocou, se você colocar o sabão em pó que também faz espuma, vai espuma, gente, até a boca do vaso. Ao todo de bicarbonato, eu vou colocar 3 colheres de sopa, tá? Mas o intuito eu vou mostrar o ponto certo para vocês. Para quem quiser usar o bicarbonato, para quem quiser usar o sal, ou para quem quiser usar o sabão em pó, tá?
Lembrando, se você quiser usar sabão em pó, use o sabão em pó de média e alta qualidade, tá? Porque tem sabão em pó que é tão ruinzinho que ele não dissolve por nada, tá? Na hora que você for colocando o bicarbonato, o sal ou o sabão em pó, você vai começar a perceber que ele vai começar a engrossar, mesmo ele quente, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo, tá? Ó, foi a primeira colher, ele já deu uma engrossada. Vamos para a segunda. Na segunda colher você já vai perceber, tá? Colher de sopa. Você já vai perceber que já vai dar uma engrossada melhor, tá? A cada colher que você colocar do produto, você mistura bem para ela agregar toda, tá? E você vai sentindo a textura. Eu vou colocar mais uma colher. Nessa segunda, vocês já perceberam que ele deu uma engrossada a mais. Tá parecendo um sabão líquido mais gel, tá? E aqui está a terceira. Vou misturar e agora vocês vão perceber que esse sabão aqui, mesmo quente, ele vai ficar que nem um mel, tá? Vocês sabem que tá quente porque vocês estão vendo aí a fumaça saindo. Não tem como enganar vocês com isso, tá? Ó, vai ficar que nem um mel. Vou levantar a espátula aqui para vocês darem uma olhada. Não vou cortar essa parte do vídeo para ninguém achar que eu fiz nada além disso. Olha isso, é nessa textura que tem que ficar, ó. Bem grosso, tá? Como se fosse um açúcar derretido, sabe? Quando você tá fazendo aquela calda para pudim, antes de você colocar água. Nessa textura bem grossa, tá? Tipo mel, ó. Tá vendo, ó? Dá até para desenhar. Esse é o ponto correto. Então, você não vai pela quantidade que eu coloquei aqui, não. Claro, se você usar o bicarbonato, você usa 3 colheres. Mas se você optar pelo sal ou pelo sabão em pó, você vai por esse ponto aí. Show? Agora vamos passar para um recipiente. E mais uma vez, se liguem na textura dele. Tá vendo como é que tá? Um gel. E olha a espuma. Tá espumando tanto que tá saindo até bolinha de sabão. É desse jeito que tem que ficar, tá? Bem grosso. Porque quando ele for esfriar, ele vai ficar uma pedra, tá? Mas não vai ficar uma pedra super dura, porque se ficar super dura, não vai derreter lá na caixa acoplada. Tem que ficar no meio termo. Agora eu vou deixar ele, tá? Esfriar e endurecer sozinho de um dia para o outro. Amanhã eu pego e volto para mostrar para vocês o resultado. Quase 24 horas depois, tá? Olha isso aqui, tá vendo? Ele ficou assim. Agora eu vou pegar minha faca, vou cortar e vamos lá pro vaso para mostrar para vocês como ele fica. Ah, uma dica aí para vocês. Para quem não tem a caixa acoplada, você pode cortar mais fininho, compra uma redezinha e coloca pendurada no vaso, que também vai ficar ótimo, tá? Que esse aí ficou bom. Olha, vou te contar. Cortei assim grosseiramente e grande para demorar a dissolver lá na caixa acoplada. E olha como é que ficou bonitão, tá vendo? Então vamos embora. Ó, aqui tá minha caixa acoplada. Vou colocar, tá? Eu acho que deu ruim aí, assim, de mistura de cores, foi que no fundo ainda tinha um restinho do azul. De uma pastilha que eu coloco no vaso azul. Sendo que o azul é daquele clarinho, igual tá no começo ali do vídeo, tá? Nesse azulão não. Eu acho que a pastilha misturou com o verde, misturou com o azul e deu esse quase preto, tá? Aí dei a segunda descarga para ver se melhorava e deu mais ou menos, mas continuou azul, gente. Mas tá espumando bastante. Recomendo que vocês façam aí. E o melhor, ficou cheiroso, tá? Deu pra sentir o cheiro da pastilha que eu coloquei. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Gente, comenta, curte, que isso ajuda o canal. Tchau, tchau!